Bom dia! Estamos mais uma vez nesta manhã de dezembro, para a Escola Bíblica Dominical. Estamos terminando o ano e nós ainda estamos distantes, não podemos estar juntinhos para estudar a palavra. Mas, mesmo cada um no seu cantinho, no seu aconchego, nós podemos continuar firmes, fortes na presença do Senhor. Queremos agradecer a você que tem nos acompanhado todos os domingos pela manhã. Os nossos amigos, aos irmãos da Igreja Batista Metropolitana. Nós queremos agradecer imensamente por essa oportunidade de estarmos junto com você para estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Esperamos que este mês, o mês de dezembro, seja um mês de bastante reflexão, porque estamos comemorando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que neste Natal você possa estar refletindo sobre este nascimento e que nós possamos juntos agradecer ao Senhor por esse feito tão maravilhoso, que nós podemos estudar, nós podemos aprender desse Jesus que é o nosso Salvador. Oremos nesta manhã com a irmã Rejane. Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome neste dia. Louvado e engrandecido seja o teu nome pela chegada de Jesus que celebramos neste mês. Louvado e engrandecido seja, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado conosco todos os dias através da tua palavra, o Senhor tem guardado nossas vidas e tem protegido de todo o mal. Abençoa a situação do nosso Brasil, toma conta, Senhor, da pandemia, e que logo mais o vírus seja exterminado dentre teu povo, Senhor. Abençoa a vida de quem está enfermo, que eles possam sentir alívio do Senhor, que possam sentir renovo de vida, que o Senhor possa soprar ânimo sobre a vida deles, que possa dar saúde, que eles possam viver uma vida feliz. Abençoa a vida de cada membro da tua igreja, que cada um possa sentir-se amparado por ti, que a gente nunca venha esquecer de como o Senhor tem cuidado de nós e de como a gente vai passar por tudo isso, glorificando o teu nome e dar testemunho lá na frente de como o Senhor agiu e como o Senhor foi bondoso conosco. Fica conosco, abençoa a vida de cada um de nós, toma conta da vida do pastor, da família dele, que o Senhor possa prover tudo aquilo que precisamos. No nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer. Não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.
Caros irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre a Bíblia que nós fizemos naquele domingo anterior. E naquele domingo nós estudamos e colocamos a Bíblia como palavra de Deus. Se vocês tiverem um pouco da lembrança daquilo que nós já estudamos, nós nos referimos à Bíblia como a palavra de Deus. É interessante a gente pensar que o próprio Evangelho de João, quando começa, ele diz assim: no princípio era a palavra. Algumas traduções falam de no princípio era o verbo, mas significa a mesma coisa. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, quando João se refere exatamente ao início de tudo, ele está querendo dizer que Deus, ministrando na hora da criação, ele estava como uma palavra criando tudo. É o que dá a entender. Por isso nós cremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus, porque é Ele ditando aquilo que Ele quer para o homem, para a sua criação. E nós vamos dar uma continuidade ao estudo que nós fizemos naquele domingo. Nós falamos sobre a composição da Bíblia, dissemos que a Bíblia é uma biblioteca, porque contém ela 66 livros já catalogados. Nós nos referimos como ela foi escrita e quem escreveu. Quando nós dizemos quem escreveu, nós sabemos que Deus é que escreveu a Bíblia. Ele utilizou os homens, pessoas humanas como nós, para ditar e dizer aquilo que ele pensava e tinha de interesse que fosse escrito. Tanto profecias, conselhos, como também orientações ao seu próprio povo. E agora nós queremos saber por que é que Deus escreveu a Bíblia. Nós temos uma ideia de que a Bíblia foi escrita por uma razão. A razão maior é porque ele estava formando um povo e tinha que dar toda essa orientação de como esse povo seria formado. No Pentateuco, como Moisés escreveu, nós encontramos ali cerca de 4.000 ou 5.000 anos de história da humanidade. Há uma razão para tudo isso. E qual seria essa razão? Para mostrar tudo como aconteceu e a importância de como Deus deu início e no segmento de tudo isso, como ele formou o seu povo, como esse povo foi formado para seu engrandecimento, sua glória. E nós queremos nos referir exatamente a isso, né, nessa manhã. Disse também que a Bíblia é um livro sobrenatural, é eterno e muito importante para toda a humanidade. Por isso que nós dizemos que a Bíblia é importante, que é a palavra de Deus, primeiro, porque ela mostra a vontade de Deus, aquilo que Deus pretende para a humanidade. Quando o homem pecou e Deus prometeu a vinda do seu Filho para resgatar o estado inicial do homem através de Jesus, o seu Filho, nós já começamos a entender a vontade de Deus para toda a humanidade. Inicialmente, podemos entender que a Bíblia ela mostra o objetivo da salvação como tema vital da vontade de Deus, a salvação do homem. E esse tema, ele é dominante na Escritura, na Palavra de Deus, desde o início, do Gênesis ao Apocalipse. E por meio de todos os registros que nós conhecemos, essas verdades bíblicas, nós podemos entender que a vontade de Deus é uma só, a salvação do homem. Deus não quer que nenhum homem se perca, e isso
mostra exatamente a vontade soberana de Deus sobre toda a humanidade. E aquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus e para nos submeter à sua vontade suprema e, com essa submissão, estarmos exatamente dentro da vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, nós agradamos a Deus, nos submetemos a Ele, aceitamos as suas condições para a salvação. Por exemplo, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Pela fé, nós cremos que Deus existe e aceitamos o seu Filho como único e suficiente Salvador. Isso, aceitando essa condição, somos salvos. E aí, nós só podemos conhecer exatamente a vontade de Deus, conhecendo melhor a palavra de Deus. Por isso é importante para nós lermos e estudarmos a palavra. À medida que nós estamos estudando a palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus, nós estamos conhecendo o seu autor, nós estamos conhecendo a Deus. Ler toda a Bíblia é importante, mas nem todos, às vezes, conseguem ler toda a Bíblia. Mas ler a Bíblia, mesmo não seja a partir do Gênesis e chegar até o Apocalipse, nós sabemos que ela vai falar conosco, vai mostrar a vontade de Deus para nós, e nós vamos conhecendo Deus e conhecendo melhor a sua palavra. À medida que conhecemos melhor a sua palavra, conhecemos melhor o autor da palavra. Quando eu quando eu ministrei naquele domingo, eu citei algumas perguntas cruciais, e essas perguntas, elas são encontradas, as respostas, na própria Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem resposta para tudo, para todas as questões. E todas as questões que nós apresentamos, a Bíblia, lendo a Bíblia e procurando encontrar nela as respostas e as palavras de vida eterna, como ela mesmo testifica de Jesus, nós sabemos que as respostas para a nossa própria vida. E essas respostas podem nos ajudar no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, que é Ele falando para nós, e também em como nós devemos proceder aqui na face da terra. Agora, uma pergunta que não quer calar muitas vezes a nós é por que nós precisamos da Bíblia? Qual a utilidade que ela tem para nós? Aqui está o que a própria Bíblia pode responder para nós, e nós lemos naquele domingo o que Paulo disse para Timóteo no capítulo 3, versículos 16 a 17. Ele afirma para Timóteo, que era justamente o seu discípulo e seu aluno predileto, pastor da igreja de Éfeso, ele diz assim: toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, a palavra de Deus. Foi Deus ditando para os seus servos. E ela é útil, importante para doutrinar, ou seja, para ensinar sobre as doutrinas a respeito de Deus, e para repreender, para corrigir, e também para instruir em tudo, e principalmente na justiça, para que nós, que aceitamos a Cristo, que somos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, possamos ser perfeitos, exercendo o nosso ministério e preparados exatamente para a obra de Deus aqui na face da terra. Foi Paulo ensinando a Timóteo da importância da Bíblia. Mas quando falamos em doutrina, é importante a gente saber que há muitas doutrinas por aí. Há muitos doutrinadores aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Por isso é importante, quando nós nos depararmos com alguma doutrina, nós
devemos conferir na própria Bíblia. Porque, como eu disse agora há pouco, que a Bíblia tem resposta para tudo. Inclusive tem resposta para todas as doutrinas que nós temos conhecimento aí na face da terra. Você pode perguntar aí, mas doutrina? A Bíblia é útil para nós e precisamos para conferir as doutrinas? Por exemplo, doutrinas sobre a primeira vinda de Cristo. Essas doutrinas estão aí dentro da Bíblia. E você pode conferir, e você pode estudar, e você pode tirar suas dúvidas. A doutrina sobre salvação. Quantas doutrinas existem por aí? Por exemplo, penitências, por exemplo, depois da morte, vamos para onde? Estamos salvos, morremos, e vamos para onde? A doutrina sobre salvação, sobre o futuro daqueles que aceitaram a Cristo e morreram. A doutrina está aí na Bíblia para nós conferirmos. Doutrina sobre o pecado. O que é pecado? O que fazer com o pecado? Como limpar o pecado na nossa vida? Doutrina sobre a segunda vinda de Jesus, a volta de Cristo. Essas doutrinas estão aí na Bíblia. Mas quantas doutrinas estão aí erradas sobre a vinda de Cristo, sobre o pecado, sobre salvação, salvação sobre as obras? Quantas doutrinas estão por aí disseminadas e nós sabemos que elas são para confundir as pessoas. E essas orientações foram dadas por Paulo a Timóteo, dizendo o seguinte: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa para doutrinar, mas proveitosa também para repreender, para orientar, para mostrar o erro, para mostrar o pecado, para mostrar que as coisas não são bem assim, do jeito que estão sendo explicadas e ensinadas por aí. E essa repreensão, muitas vezes as pessoas não acreditam que a Escritura possa repreender, mas a própria Escritura repreende. E nós percebemos que a repreensão, às vezes, é muito necessária. Mas a Bíblia é, na verdade, o livro mais poderoso, o livro mais influente, o livro que Deus deixou para nós, e no decorrer desse tempo, nós percebemos que, por ser tão importante, tão necessário, esse livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, e por ser mesmo a Palavra de Deus, muitas pessoas morreram por causa da Bíblia e muitas estão dispostas ainda a morrer por causa da Bíblia. Temos conhecimento que a Bíblia é perseguida ainda nos dias de hoje em muitos países, e a Bíblia é perseguida pelo menos em 10 países por aí, nós percebemos na face da terra, e proibidas. A Bíblia é proibida e pessoas são proibidas de ler e portar a Bíblia. Mas, por ser um livro eterno, um livro que não vai ser possível ser destruído, aliás, a própria Bíblia mesmo diz assim: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece, porque ela não pode, jamais vai ser extirpada da face da terra. É o livro mais antigo do mundo. Quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, na verdade foi o primeiro livro que foi impresso, foi o livro, a Bíblia, impressa por Gutenberg. E há poucos anos atrás, Gutenberg foi eleito como o homem mais importante da humanidade, porque imprimiu a Bíblia, o primeiro livro, com a descoberta da imprensa, e a partir daí toda a humanidade foi revolucionada com a Bíblia. Por quê? Porque ela começou a ser traduzida depois, e depois foi traduzida para todos os idiomas, muitos idiomas e línguas da face da terra, e espalhada por toda a terra. Se não fosse Gutenberg imprimindo pela primeira vez um livro
e sendo ele a Bíblia, nós não teríamos a Bíblia hoje. Esse é o presente de Deus e a inspiração de Deus e a inspiração de Gutenberg também para imprimir. E quando ele imprimiu, ele mal sabia que essa Bíblia poderia chegar hoje, nos dias de hoje, a tanta gente, inclusive aos nossos irmãos da Igreja Batista IBM. Bom, se é importante ler e estudar a Bíblia, uma das importâncias que eu dou à Bíblia, conhecer Deus, conhecer Jesus, o Filho de Deus, e conhecer melhor o Espírito Santo de Deus. Essas três pessoas, a gente conhecendo melhor Deus, seu Filho e o Espírito Santo, nós completamos o círculo de conhecimento que pode nos ajudar e pode nos fazer crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na graça e no Espírito Santo. Conhecer a Deus eu já falei, porque nós conhecemos o autor da Bíblia, a pessoa que criou este mundo, juntamente com as outras duas pessoas da Trindade, mas conhecer a Jesus. Esse Jesus que esse mês nós estamos vivendo, comemorando, relembrando o seu nascimento. Frequentemente, quando as coisas parecem que não estão dando certo, e por que não nos referir a essa pandemia mundial que está acontecendo, e por que não nos referir agora às novas instruções que surgiram depois da eleição, em que fique em casa, não se reúna com mais de 10 pessoas, exclua dessa reunião até os velhinhos, não deixe esses velhinhos participar desse ajuntamento. Esse momento em que nós estamos vivendo, com essas pressões ao nosso redor, problemas que estão a cada dia mais sendo somados à nossa vida, e estamos perdendo aí parte da nossa liberdade por causa desse Covid-19, que agora vai ter a segunda onda, ou já está tendo, e nós sabemos que pode acontecer a terceira e quarta e quinta onda, se Jesus, o Deus Emanuel, não voltar logo. Então, nós estamos num período de espera da volta de Jesus. Mas enquanto estamos esperando a volta de Jesus, nós estamos agora hoje, nesses dias de dezembro, lembrando desse Emanuel, que é o nosso Deus conosco. Mas aí a gente pensa, será que o tempo de Deus não está errado? Nós estamos esperando a volta de Cristo. Nós estamos nos sentindo sozinhos, que parece que esse Deus conosco se afastou um pouquinho de nós. Quanta gente pode estar pensando aí, Deus conosco, mas não é tão assim conosco. Porque se estivesse conosco, tudo isso que aconteceu, por que Ele não evitou? Se Deus está conosco, por que Ele não apareceu aí para acabar com esse vírus, esse Covid? E se Deus está conosco, ou está comigo, por que estamos sofrendo e eu estou sofrendo? Mas Ele, antes de ir embora, quando Ele se reuniu, e nós estudamos há uns domingos atrás, João, o Evangelho de João, principalmente os últimos capítulos, em que ele, lá no capítulo 14, 15, dando conselhos e consolando, ele não prometeu que ele não evitaria problemas, que nós não teríamos problemas e dificuldades. Lembremos que Jesus, antes do seu nascimento, quando José e Maria foram para Belém, e cumprindo um decreto de César Augusto, providencialmente por Deus,
porque haveria de nascer ali naquela época, mesmo porque Lucas até diz assim, vindo a plenitude do tempo, vindo o momento certo de Deus, ele decretou, César decretou lá por ordem, instrução de Deus, que haveria esse decreto do recenseamento e José e Maria teriam que ir a Belém. Jesus sofreu lá no útero de Maria, ou não? A viagem de Nazaré para Belém não foi fácil. No lombo de um cavalo ou de um burrico, e ele ali no útero, e Maria prestes a ter esse nascimento tão maravilhoso que era o nascimento de Jesus. Então, ele não prometeu só dias tranquilos para nós, mas esse Deus, Emanuel, está conosco e continua conosco e vai estar conosco. Agora há pouco eu disse, ler e estudar a palavra de Deus. Ler e estudar para crescer na fé e no conhecimento de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. É importante a gente frisar isso. Se nós quisermos crescer no conhecimento, nós temos que voltar à Bíblia, sempre, sempre. Há muitos que têm a Bíblia na cabeceira da cama, antes de dormir, uma boa porção da Bíblia é lida e meditado para esse crescimento. Não somente para dar uma noite tranquila, mas para ter conhecimento e crescer na fé, crescer no conhecimento de Jesus, crescer no conhecimento de Deus e no Espírito Santo que em nós habita. Mas eu disse, Deus, Emanuel, que está conosco. Onde é que nós encontramos isso? A promessa foi feita lá em Isaías 700 anos antes de Cristo vir. É maravilhoso a gente saber que 700 anos antes, Deus ditou a Isaías que ela, a virgem, dará luz a um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa virgem era Maria. E isso aconteceu lá em Belém, há 2000 anos atrás. Mas há 2700 anos houve a promessa do Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco. Quando eu disse que Jesus sofreu já no útero, naquele solavanco daquele animal, indo José e Maria humildemente para lá, mas sofreu também naquela manjedoura. Ele poderia ter nascido num lugar melhor. Não houve uma cama, não houve um cobertor, não houve um quarto mais silencioso, mais aconchegante, mas numa manjedoura, num lugar onde os animais faziam seu alimento, comiam. E tudo isso nos leva a pensar que esse Emanuel merecia coisa melhor. Mas ele, desde aquele dia, ele está conosco. Mas por que eu sei que ele está conosco? Porque também lá em João 14, ele prometeu que subiria aos céus e mandaria o próprio Deus Espírito para estar conosco. Então, creia nisso, meu irmão, porque desde o passado, quando houve promessa de Deus presente e junto com os servos no passado, ele veio, esteve com seus apóstolos por 3 anos com ele, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo e ele permanece conosco. Se nós quisermos crescer, se nós quisermos aprender mais e melhor de Deus, se nós quisermos justamente saber muito mais do nosso Deus e vivermos melhor, e termos a certeza de que esses momentos que nós passamos tão difíceis, nós podemos contar com esse Deus presente, lendo e estudando a palavra de Deus. Não há outro livro que pode nos dar essa certeza. Você tem alguma dúvida disso? Então veja alguns versículos, ouça e esteja orando sempre
pensando nesses versículos. Olha só, para Isaías mesmo ele diz: não temas, pois eu estou contigo. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com minha mão direita justa. Isaías 41:10. Gostou dessa? Mas tem mais uma outra, lá em Gênesis. Mas eu, o Senhor, estou com José, e mostrou-lhe amor inabalável, concedeu-lhe favor aos olhos do guardião da prisão, quando José estava preso. E Jeremias 29:11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de prosperar e não prejudicar vocês, planos para lhe dar esperança e um futuro melhor. Jeremias 29:11. Gostou desse? Mas olha o que ele disse em Deuteronômio para Josué: seja forte e corajoso, não temas e nem tenha pavor deles, pois o Senhor, seu Deus, que vai com você, Ele não vai te deixar nem te desamparar. Mas também tem mais ainda. Em Romanos 8:38, é um texto que você conhece. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas presentes, nem futuras, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação serão capazes de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ultimamente quero te dizer só uma coisa. Lá em João, capítulo 1, versículo 14, há uma declaração de fé para todos nós. E é importante, nesse finalzinho, agora para encerrar, para você meditar e orar. Orar, ler a Bíblia, meditar, crescer e estar em oração. João 1,14. O Verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa é uma palavra fundamental nos dias de hoje. Ele ainda continua presente entre nós através do Espírito Santo que Ele mesmo prometeu. Por isso, leia e estude a Bíblia, meu irmão. Faça sempre uma oração após essa leitura, para que a palavra de Deus permaneça no seu coração, na sua mente, como disse o salmista, para não pecar contra Deus. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia nesta manhã. Amém. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores no ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantando essa canção. Oh,
nasce.